Olá, sejam bem-vindos à aula 43. Hoje a gente vai falar sobre as obras de Vítor Meirelles, né? O contexto, a prática, os elementos da linguagem e de criação, tá bom? Vem comigo com a prof. Rutineia e com meu amigo aqui, intérprete Cadu. Vamos lá, Cadu? Então, vem com a gente. Então, lembrando, né? Vamos lembrar do que antes de começar o conteúdo? Do Classroom, né? As atividades obrigatórias que valem conhecimento, né? E também presença. E quem está assistindo pela televisão, lembrar de fazer as atividades, né? Pegar no colégio, fazer e devolver essas atividades para o colégio, né? Fiquem espertos que cada colégio tem os seus dias e horários combinados, tá bom? Fiquem atentos. Então, vamos lá. Na aula anterior, né, a gente falou da arte da azulejaria e as intervenções artísticas criadas pelo artista francês Invader, e também falamos do coletivo Muda e o projeto de intervenção azulejo de papel do Poro, né? Então, a gente trouxe a arte do azulejo, né? Tanto ali como as intervenções artísticas, né? Mexendo nesses espaços, interferindo com o cotidiano, com o dia a dia dessas pessoas, né? E o primeiro artista que a gente viu na aula passada, né, tinha um codinome, né, não era um nome, era um nome artístico ali, um apelido artístico, que se chamava Invader, né? Invader por quê? Invasor, né? Porque ele invadia com a sua arte as cidades, mas também porque ele se inspirou no jogo, né, de videogame para criar esse codinome. E também a gente viu, né, o projeto Muda, que trouxe artistas, né, os arquitetos e designers, trabalhando a arte do azulejo, interferindo também, né, no cotidiano das pessoas. E o grupo Poro, né, que eles criaram a intervenção com azulejo de papel. E aí a gente falou sobre arte efêmera, né, aquela arte que acontece num momento único e que não tem pretensão de durar, né, não tem pretensão de ficar lá um tempão em exposição. Até porque a arte do azulejo, né, que eles fizeram era feita de papel, ou seja, podia se desmanchar com facilidade, né, podia cair uma chuva ali na parede, enfim, rasgar, né? Então era uma arte efêmera, acontecia naquele único momento. Vamos agora para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos conhecer o processo de criação e materialidades do artista Vítor Meirelles. Então, aqui, ó, o Vítor Meirelles, né? Brasileiro, pintor e professor, né? Então, dentro disso, ele criou a sua arte, né? Então, vamos ver a arte. Olha só. Então, ele trabalhava com a questão da pintura. Aqui, né, a primeira missa no Brasil, né? Então, uma obra de 1860, né? Celebrando aqui por Frei Henrique, né, de Coimbra, uma pintura feita a óleo, né? Então, perceba que ele traz a questão dos detalhes, né? A plateia, né? Então os povos indígenas assistindo, né? Os jesuítas, né? Fazendo a encenação ali da primeira missa, né? Então observe um pouquinho essa obra e daqui a pouquinho a prof volta.
Observaram? Né? Então, toda essa questão, né, dos povos indígenas assistindo, né? Porque os jesuítas pretendiam ensinar os dogmas, né, ou seja, os preceitos da igreja, através da encenação teatral, né? Então, aqui eles estão assistindo, né, a celebração da primeira missa. Então, atividade 1. Partindo da observação da obra, né, Primeira Missa no Brasil, de Vítor Meirelles, crie um desenho de memória, tentando trazer o máximo de detalhes que você consegue se lembrar, né? Então, a professora falou um pouquinho da obra, eu não vou falar mais agora, para vocês, né, tentarem lembrar aí o que a prof falou e o que vocês observaram dessa obra. Então, tenta trazer o máximo de detalhes no seu desenho, tá? Sejam bem detalhistas ali, sejam bem criativos. Capricharam, hein? Lembraram bastante? Não lembrou muito? Faz parte também.
Tranquilo, né? Até porque vocês não esperavam que a professora ia pedir isso como atividade, né? Se a professora tivesse falado, observe que daqui a pouquinho vocês vão ter que fazer igualzinho, né? A observação seria diferente, seria mais atenta da obra, né? Então, a primeira missa no Brasil, né, a obra, o artista retrata um encontro de dois povos diferentes, né, identidades culturais, né, o europeu e o indígena, né. Então, diferenças muito grandes de cultura, né, representando nesse quadro ali. Vocês viram no quadro, né, os povos indígenas ali, né, sem a questão da vestimenta mesmo, né, eles não tinham as vestimentas. O povo europeu, né, todos vestidos. Enfim, são vários detalhes que diferenciam um povo do outro, porque cada um tem a sua identidade cultural, né? A gente tem falado bastante sobre isso nas nossas aulas, sobre identidade cultural, porque é muito importante, né? Se nós assistirmos um filme brasileiro, vai ter o jeito, as características do nosso povo no nosso filme, né? Porque faz parte da nossa identidade. Então, tudo que nós aprendemos, ouvimos, conversamos, nosso jeito de falar, de vestir, isso vai estar nesse filme, né? A mesma coisa se for um filme francês, vai ter lá as características dos povos, né, do povo francês. Então, sempre vai trazer a identidade, né? E a identidade cultural é composta por tudo que nós aprendemos, né? O que nós ouvimos, né? As lendas que a gente falou quando a gente falou sobre arte indígena, né? As lendas que são contadas de geração em geração, né? O que nós aprendemos com nossos pais, aprendemos na escola, né? Os filmes que a gente gosta, as músicas, enfim, tudo isso vai agregando como se fosse uma bagagem, né? Lembra do artista viajante que ele ia guardando coisas na sua bagagem ali para criar o desenho, né? A tinta, o pincel, né? Então a nossa identidade também, a nossa bagagem que a gente vai colocando coisas ali, né? Os livros que a gente gosta de ler, as músicas, né? E tudo isso vai formando a nossa identidade cultural. Então, na obra Primeira Missa do Brasil, de Victor Meirelles, né, o ator traz o encontro de dois povos de culturas idênticas. 2, povos de culturas diferentes. 3, pessoas com comportamentos e vestimentas diferentes. 4, questões religiosas. Agora vamos ver, né? Na alternativa A fala que apenas a alternativa 4 está correta. Será? Na letra B fala que todas as alternativas estão corretas. Na letra C, as alternativas 2, 3 e 4 estão corretas. Ou na letra D, as alternativas 1 e 4 estão corretas. E aí? Ai, confundiu aí a cabeça? Então tá, pensa, observa um pouquinho aí e daqui a pouquinho vocês me dão essa resposta.
Conseguiram descobrir? Talvez? Não? Tá bom, fiquem tranquilos. Vamos descobrir juntos, então. Vamos lá, Cadu? Preparado? Então, beleza. Então, vamos lá. Alternativa correta, a letra C, né? Então, apenas aqui, ó, alternativa 2, 3 e 4 estão corretas, né? Então, na 2, o que que era? Vamos retomar aqui. Povos de diferentes culturas, né? A gente viu os povos europeus e os povos indígenas, né? Então, povos de diferentes realidades culturais, né? Identidades culturais. O 3 fala pessoas com comportamentos e vestimentas diferentes, né? Então, tá bem claro isso também, né? As roupas ali, né? Europeu de um jeito, o povo indígena de outro, né? Então, a vestimenta também, o comportamento, né? A gente viu também os povos indígenas, tinha alguns que estavam em cima da árvore ali, né? Para assistir. Então, também o comportamento diferente, né? E questões religiosas, sim, né? O que que eles estavam fazendo ali? Uma missa, né? Então, eles estavam tentando trazer a questão, né, do evangelho, catolicismo para os povos indígenas, né? Trazer a religiosidade para os povos indígenas de uma forma diferente, né? Porque os nossos povos indígenas também têm a questão de religião muito presente, né? Eles trabalham com a questão, né, de agradecer, né, os deuses, então, só que são religiosidades diferentes. Então, jesuítas utilizaram a encenação teatral para catequizar os povos indígenas, trazendo assim o cristianismo e os valores da cultura europeia, né? Então, os jesuítas, né, eles vêm para o Brasil com esse intuito de catequizar os índios, né, os nossos povos indígenas, ensinar os preceitos da religião, e aí vai trazer o quê, né? Essa relação forte também do pecado, né, o bem, o mal, então vai estar muito junto ali também, né? O que que pode ou não fazer, né? E dentro disso eles vão trabalhando a questão da religião, até como uma forma de dominação ali, né, dos povos indígenas, tentando fazer com que eles mudem ali a cultura deles também, né? Então, o que os jesuítas traziam, né, aos povos indígenas com a encenação teatral? Letra A, os dogmas do cristianismo. Letra B, diversão e entretenimento. Letra C, como projetar a voz, será que era? Será que era para como projetar a voz? Ou letra D, nenhuma das alternativas. Qual é a resposta correta? É com vocês agora. Vamos então descobrir a alternativa correta? Então, a alternativa correta é, né, os dogmas do cristianismo, a alternativa A, né?
Até porque eles não pretendiam trazer entretenimento e diversão, né? Não, apesar de ter ali, né, questão de figurinos, roupas, enfim, impostação da voz, mas não era o intuito desse. O intuito era trazer os dogmas, né, os ensinamentos da religião ali, né, do cristianismo. E até porque quem não assistisse, né, era obrigado a assistir. E quem não assistisse, né, não seria muito legal o resultado. Então, eles traziam como forma de imposição. Tem que assistir, né, para aprender. Aprender o que é certo, o que é errado, a luta do bem e do mal, o que é pecado e o que não é. Então, jesuítas criaram vários poemas, monólogos, diálogos e autos, né? Então, eles vão criar vários textos, né, com diálogos ou não, poemas, enfim, para trazer os dogmas da igreja, né? Então, através disso também, eles criaram os autos. O que seriam esses autos? Então, vamos lá. As personagens são alegóricas, apresentando pecados e santidades, demônios, anjos, né? Então, o auto ele vai trabalhar com essa coisa do céu e inferno e personagens, né? Demoníacos, anjos, né? Vão aparecer de forma alegórica no auto com o intuito de passar o ensinamento da igreja, né? E assim, com o teatro, chamar mais atenção, né? Porque é diferente, né, de eu fazer, por exemplo, aqui, vamos falar sobre tal coisa. E eu falar, vamos falar sobre tal coisa. E, né, trazer a entonação vocal, a interpretação, criar um personagem, né? Se eu... eu não aguento mais, né? Criar um personagem que sofre, cheio de carga, né, de emoção. Então, é diferente. Chamaria mais a atenção do que eu simplesmente falar, né, falar normal. Então, a carga teatral foi muito importante nisso, né, para passar esses ensinamentos da igreja. Então, encenação. Nas apresentações, os indígenas e os colonos também participavam, né, com danças, cantos e diálogos. Então, para chamar mais a atenção ainda, o que eles faziam? Eles convidavam, né, os povos indígenas, os colonos, para participar das encenações. Então, incluíam, né, como o teatro é uma arte que engloba, né, você pode ter a expressão corporal, né, o personagem, mas você pode ter dança, pode ter música. É uma arte que acolhe, né, as outras linguagens também. Então, ele aproveitava e chamava eles para participar da encenação. E a gente vai ver uma obra que mostra isso, né, eles participando da encenação. O que são autos? Letra A. Textos dramáticos que trazem a figura do palhaço como personagem principal. Será? Letra B. Poesias que são declamadas com apresentações bailadas. Será? Letra C. Textos dramáticos com personagens alegóricos, como, por exemplo, demônios e anjos. Talvez? Vamos lá? Letra D. Diálogos unicamente cômicos, sempre engraçados. Será que é esse? Então, vamos descobrir daqui a pouquinho. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta com a resposta.
Vamos então, a alternativa correta é... Então, textos dramáticos com personagens alegóricos, né? Como demônios e anjos, né? Então, os autos trabalhavam a questão do exagero, né? E através de personagens que trabalhariam a questão do bem e do mal, do pecado, né? Então, o que leva à salvação ou não, né? Então, através dos demônios, né? Personagens alegóricos, né? Que a gente não observa, não vê, né? Seres criados, né? E anjos. Então, o auto trabalha isso, esses personagens alegóricos, né? Fantasiosos, né? Com o intuito do quê? Né? Vou reforçar aqui. O intuito de passar os preceitos da Igreja Católica, né? Então, passar o que é o bem, o que é o mal, passar o que é certo e errado, o que você pode ou não fazer. Então, aqui a professora falou que a gente ia observar uma imagem, né? Então, observe um pouquinho, daqui a pouco eu volto, né? Uma obra de Antônio Parreiras. Então, fiquem aí com essa obra de arte, daqui a pouquinho eu estou de volta. Observaram a imagem? Muito bem. Então, essa obra, né, ela vai trazer, né, os jesuítas, né, os colônios, os povos indígenas participando também da encenação teatral, né? Então, uma forma de aproximar-se deles, trazendo eles para a cena, né? Então, é diferente eu assistir uma apresentação e eu participar dela. E é diferente também eu ver, né, uma pessoa que é do meu povo ali indígena participando da encenação também, né? Aí que eu vou querer ver, vou ficar mais curiosa, olha lá, né, meu colega, né, meu primo, meu tio, minha tia, enfim, cria mais essa vontade de assistir, né? Então eles faziam isso, colocavam os povos indígenas, os colonos para participar também das encenações teatrais. Então, Antônio Parreiras, né, brasileiro, pintor, professor, desenhista, escritor e ilustrador, né? Então, ele fez obras diversificadas, né? Então, trabalhou desenho, a pintura, também foi professor, né? Textos, né? Os textos também foram transcritos para as línguas dos povos indígenas, né? Através do padre José de Anchieta, né? Que foi um autor de muitos textos teatrais no Brasil. Então, para chamar mais atenção e aproximar-se mais ainda dos povos indígenas, eles criaram textos, né, transcritos para as línguas dos povos indígenas, porque aí fica mais fácil, porque eles não saberiam ler, né, se não fosse ali naquela língua, na língua dos povos indígenas. Então, eles transcreveram esses textos para aproximar-se mais dos povos indígenas e, assim, passar os preceitos, né, os dogmas da igreja, passar, né, a questão do que é possível fazer, o que é pecado, o que não é,
né, o que leva à salvação ou não, né, trazendo todos os valores da Igreja Católica, né? Então foi uma forma, e o padre José Anchieta foi um grande, né, escritor de textos teatrais brasileiro, né? Então, atividade 2. Você conhece algum desenho animado que contém a luta entre o bem e o mal, né? Faça a representação desse desenho em seu caderno. E aí, você conhece, você lembra de algum desenho que você assistiu aí, que tem essa luta do bem e do mal, né? Que tem um personagem bom e aquele que está fazendo o errado, que é o vilão. Conhece? Então tá bom. Então desenha aí, representa e capricha aí que daqui a pouquinho a prof volta. E aí, lembraram do desenho que trabalha a questão da luta do bem e do mal? A prof também trouxe exemplos aqui para vocês, ó. Então, dois desenhos, né? Ursinhos carinhosos
que não sei se vocês vão conhecer, mas eu trouxe porque faz parte da minha infância, né? Inclusive, gente, vou confessar aqui, é o meu desenho preferido. E o Toy Story, né? Que é um desenho mais atual. Então aqui, gente, para você ver como é tão importante para a prof, que eu lembro até da música, olha só. Os ursinhos carinhosos estão aqui para ajudar. Se precisar é só chamar. Se por acaso algo acontecer, os ursinhos carinhosos vão aparecer. Os ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Os ursinhos carinhosos. Então, quem ainda não assistiu os Ursinhos Carinhosos, é muito legal. A gente tem essa questão da luta do bem e do mal. E é um mundo muito mágico, né? Porque eles têm a pancinha cheia de poderes, né? É a sorte que eles soltam com a pancinha, é amor, é alegria. E tem no YouTube. Assistam, gente. Eu adoro os Ursinhos Carinhosos até hoje, tá? Tem lá em casa, os meus filhos assistem. E o Toy Story também trabalha, né, essa luta do bem e do mal, né? Aqui até a prof trouxe o vilão, né, o ursinho malvado que quer destruir todos, né? E também, daí tem algumas músicas também, né? Por exemplo, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se o problema aparecer, amigo, estou aqui. Essa música, cada vez que a prof canta, a prof lembra do aluno José, né? Então, beijo, José. Não sei se você vai assistir, mas alguém vai te falar, né? Ele apresentou em aula, gente, foi muito bonitinho. Então, qual o nome do padre que escreveu muitos textos dramáticos no Brasil? Bom, deixa eu só fazer uma parte aqui. Textos dramáticos, né? Não significa fazer drama. Oh, como eu sofro! Não, né? Texto dramático tem a ver com textos de teatro, ou seja, são textos que propõem, né, os diálogos das personagens, que têm orientação de cena, né? Pode ter ali, por exemplo, a pessoa, né, o ator 1 entra devagar carregando livros, enfim. Pode ter descrições, né, as rúbricas das personagens, o que ela está sentindo. Isso é um texto dramático, tá bom? Então, letra A, Padre Reginaldo Mansotti. Letra B, Padre Fábio Melo. Letra C, Padre Marcelo Rossi. Letra D, Padre José de Anchieta. Qual desses padres escreveu muitos textos dramáticos, né, aqui no Brasil e que a gente viu aqui na aula de hoje?
E a alternativa correta é Padre José de Anchieta, né? A prof trouxe o nome dele aqui na aula, falou sobre ele, que ele escreveu muitos textos dramáticos, né? Ou seja, textos teatrais, né? Que tem diálogos das personagens. A gente já viu isso em outra aula, né? Sobre o texto dramático, mas a prof quis relembrar. Então, retomando, né? Nessa aula, né? Os jesuítas e as encenações teatrais como forma de passar os dogmas da Igreja Católica com textos, poemas e autos, né? Então, aqui a obra representando, né, a primeira missa. Então, vamos só relembrar aqui rapidinho, né? Então, os jesuítas com o intuito de ensinar os pensamentos ali da Igreja, né, os preceitos da Igreja, né, ensinando o que pode, o que não pode, o que é bem, o que não é bem, o que é pecado, o que não é pecado, né, através dos autos, por exemplo, que são os textos com personagens alegóricos, né, personagens que não existem na vida real, né, mas, por exemplo, como figura dos demônios, né, os anjos, deuses, enfim, esses autos traziam, através de exagero, personagens para mostrar o que era certo e errado, né, para os povos indígenas e assim ensinar, né, a religião católica. E também falamos, né, que também tinha textos, poesias, né, e peças teatrais também. E que os povos indígenas e os colonos também podiam participar dessas encenações, né, como uma forma a mais de atraí-los para prestar atenção nessas encenações, né. E o teatro é muito maravilhoso, né? Ele pode ser usado para diversas coisas, né? Para a gente apreciar uma apresentação, mas também para levar conteúdos educativos. E, no caso, os jesuítas usaram para levar os ensinamentos religiosos do catolicismo, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, gostado da aula de hoje. E a prof tem um recadinho aqui, né? Para 2 colégios, tá? Então, o SESMAG, ali do Bigorrilho, beijo, e o Colégio Sebastião, né, Paraná, de Palmas, né, colégios aí que a prof. Carla pediu para a prof. Falar aqui, então, beijo especial para vocês. Na próxima aula eu mando mais recadinho para outros colégios, e um beijo enorme para todos, gente, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima aula, e eu e o Cadu aqui vamos dar tchau, né? Tchau, Cadu. Valeu a força. Obrigada, meu lindo. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.